Pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal, onde nós conversamos exclusivamente sobre diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Marina Bertai, eu sou nutricionista especializada em diabetes e o tema da live de hoje é qual a relação entre obesidade e diabetes tipo 2. Hoje, a obesidade... Hoje não, né? Já tem um bom tempo. A obesidade ela é considerada uma doença. É uma doença, tá? Então, pessoas muito obesas com excesso de peso, que já tem essa classificação do excesso de peso aí, né? Da obesidade. Então, a obesidade ela é considerada uma doença. Né? Então, todas as doenças, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma classificação, né, pela OMS, e que eles têm uma sigla, né, um código, que a gente chama de CID. Então, todas as doenças são catalogadas e recebem um CID, que é um número. E a obesidade, então, ela é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença. E aí, então, qual a relação da obesidade com o diabetes tipo 2? Há uma relação muito forte, gente, entre essas duas doenças, né? Porque o diabetes tipo 2 também é uma doença, né? É uma doença crônica, que se não for tratada, ela vai piorando cada vez mais. Então, qual a relação entre obesidade e diabetes tipo 2? É uma relação muito forte que hoje, né, tem algumas estatísticas que nos dizem que a obesidade, na verdade, ela é um fator de risco para o diabetes tipo 2. Então, de 80% a 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 são obesas, tá? Então, para a gente ver aí que quase, né, 80% a 90% é uma porcentagem muito grande das pessoas que têm diabetes tipo 2, 80% a 90% são obesas. Então, para você ver que há uma relação muito direta entre obesidade e diabetes tipo 2. E vamos entender então melhor isso. O que acontece, na verdade? A chave do problema aí do obeso, da pessoa que tem excesso de peso, é a insulina. Assim como é o problema também do diabético tipo 2, é a insulina, tá? Então, quando a gente entende que a obesidade é uma doença, a pessoa que está com excesso de peso, está obesa, ela já é considerada uma pessoa doente. Eu sei que tem muitas pessoas, né, com excesso de peso, com obesidade, que falam, mas eu tô com excesso de peso, mas meus exames estão normais. Então, eu estou saudável. E aí eu sempre pergunto, será, né? Será que realmente estão normais esses exames? Por que eu pergunto isso? Porque, gente, eu, né, como nutricionista, eu vejo muito na prática clínica que a grande maioria dos médicos não solicitam os exames a ponto de investigar realmente se tem algum problema de saúde. Pede-se os exames muito padrões, né? Então, hemograma, lipidograma, que é a parte do colesterol, e só avalia esse padrãozão, né? Então, hemograma, glicemia de jejum e a parte do colesterol. E às vezes está dentro das referências. Então, não há uma investigação para ver se há de fato algum problema já instalado ali. E muitas dessas referências, elas não nos dizem se você está saudável ou se você está começando a ficar doente. Ela só vai identificar muitas vezes a doença já instalada. E aí também a falta de interpretação de exames. Porque eu vejo que inclusive para pessoas que já têm diabetes, eu vejo que é muito comum a ausência de muitos exames. Então, os médicos, eles solicitam só glicemia de jejum e hemoglobina glicada, por exemplo. Gente, isso diz muito pouco sobre a saúde. Diz muito pouco. Porque eu já vi várias situações de pessoas obesas com a glicemia de jejum normal, com hemoglobina glicada normal, com colesterol normal, realmente
tudo normalizado de acordo com as referências. Só que o ponto-chave, como eu falei, é a insulina. E quase nenhum médico pede insulina. Então, a pessoa está ganhando peso, né? Ela começa ali com sobrepeso. Com o passar do tempo, ela vai ganhando mais peso. Ela entra ali na categoria de obesidade. Passando, então, a se tornar uma pessoa obesa. E ninguém investiga a relação da insulina no corpo dessa pessoa. Porque é a insulina que vai nos mostrar realmente a gravidade dessa situação. Porque, gente, a insulina, se a gente pega essa pessoa que está obesa e avalia o exame de insulina dela, a gente vai ver se ele estiver alto, né? Ou seja, se ele estiver acima de 8, essa insulina, a gente vai conseguir identificar que há uma resistência à insulina no corpo dessa pessoa. E é muito comum, gente. Por isso que 80% a 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 são obesas. Porque a raiz do problema é a resistência à insulina, tanto do obeso quanto do diabético tipo 2. É a resistência à insulina. Então, como eu falei, o que acontece? Você está ganhando peso, né? Você está comendo mais ali do que o teu corpo, do que a tua necessidade. Você está consumindo calorias, consumindo, está ganhando mais peso. Está ganhando peso, o que acontece? As suas células de gordura, elas vão se multiplicando, por isso que você vai aumentando de peso. Com essas células de gordura aumentando de peso, o teu pâncreas precisa produzir mais insulina para dar conta dessas células que estão a mais. E com isso, então, o teu corpo vai criando uma resistência a essa insulina. E essa insulina em excesso, junto com glicose em excesso, faz o quê? Você produzir mais células de gordura, faz você acumular mais gordura. Então, veja que é uma bola de neve. Então, quanto mais calorias você consome, quanto mais carboidrato, que é o que a maioria das pessoas acabam consumindo, né, gorduras ruins, junto com açúcar e carboidrato. Isso é uma bomba calórica que faz com que você tenha uma alta produção de insulina, e essa insulina em excesso no teu corpo transforma essa glicose em excesso em gordura, aumentando as células de gordura, fazendo com que você aumente de tamanho, tá? E com o passar do tempo, então, você vai desenvolvendo uma resistência à insulina. E com mais passar do tempo ainda, tá? Depois de vários anos ali, você então começa a desenvolver o diabetes tipo 2. E aí vem o diagnóstico do diabético tipo 2 para essa parcela aí de 80% a 90% das pessoas obesas. Então vejam que a saúde de quem é obeso, ela está comprometida. Ela, né, já está, na verdade, com a obesidade, porque além de tudo, né, a pessoa que é obesa, ela é uma pessoa extremamente inflamada, né? Tem uma inflamação muito grande nesse organismo. Porque as células adiposas, né, essas células de gordura que eu falei que vão se multiplicando, elas geram uma inflamação no corpo a todo momento. Elas estão jogando o que a gente chama de citocinas, né? Que são substâncias, digamos assim, inflamatórias que aumentam mais ainda a inflamação. É como se a gente tivesse um foguinho ali e a gente fosse colocando mais lenha nesse fogo, nessa fogueira, e ela vai aumentando, vai aumentando. E essa inflamação gera mais acúmulo de gordura. Então, a pessoa obesa, assim como quem está sobrepeso também, porque quem está com sobrepeso, gente, está evoluindo, né? Se você não regride aí nesse crescimento, né, as chances dessa pessoa com sobrepeso se tornar obesa futuramente é muito alta, né? Então, ou você volta para trás, ou você vai continuar fazendo o que você está fazendo a ponto até de desenvolver, então, de fato, a obesidade. E essa obesidade, então, essas células de gordura, elas vão gerando mais inflamação. Gerando mais inflamação, mais células de gordura, enfim.
é uma bola de neve, é uma coisa que vai acumulando e vai crescendo cada vez mais. E o maior perigo, então, da obesidade, da pessoa, né? Vamos falar também do sobrepeso, porque o sobrepeso também é um fator de alerta, né? Também acende uma luzinha amarela ali para a gente ter atenção, né, em relação a isso. A pior situação é quando há um acúmulo de gordura maior na região abdominal, tá? Então, avalie aí a sua composição corporal. Há um acúmulo de gordura maior aqui nessa região da barriga? Se sim, aí então caracteriza-se mais ainda a resistência à insulina, que é a raiz do problema, né, junto com a obesidade, que é um acúmulo de gordura visceral, que é uma das piores gorduras que a gente pode, né, desenvolver e acumular, porque é a gordura que fica entre os órgãos ou dentro dos órgãos. É como, por exemplo, gordura no fígado. Gordura no fígado é gordura dentro do fígado. Né? Pode ter gordura dentro do pâncreas também, que atrapalha a produção de insulina. Né? Então, tem uma série de problemas ali por conta dessa gordura visceral. E essa gordura visceral, essa barriguinha que está crescendo cada dia mais, vai se tornando também um fator de risco para doenças do coração, né? Para doenças cardiovasculares. Então, veja, né, que o problema ele só vai aumentando. Então, se você está nessa situação de sobrepeso, que você está vendo o peso cada vez aumentar, gente, é extremamente importante você procurar ajuda o quanto antes. Não espere o pior acontecer. Se você já está na situação de obesidade e você também está com dificuldade em perder peso, e você ainda não foi diagnosticado com diabetes, procure ajuda também, tá? Então, tudo é possível da gente reverter. A obesidade, mesmo casos assim mais difíceis, é possível, tem solução, né? Hoje a gente sabe de infinitas soluções, muitas possibilidades, porém, né, cada um tem que fazer a sua parte. Então, como eu falei, é um problema de saúde, é uma doença e tem tratamento, tá? Então, a gente precisa abrir os olhos e procurar essa solução. Tá? Então, para você que está aí me assistindo, tem até uma relação, né, que a gente faz, não sei se você já ouviu falar disso, mas essa circunferência abdominal tem valores, né, para a pessoa, né, se atentar aí para ver se está tudo certo ou não. Então, né, a famosa cinturinha ali que está associada com essa doença cardiovascular. Então, se você tiver uma fita métrica aí na sua casa, você pode medir a sua barriga bem na altura do umbigo, tá? Você faz a medição ali e vê. Para mulheres, valores acima de 88 centímetros é considerado valor de risco para doença cardiovascular e homens acima de 102 centímetros. Tá? Não só isso caracteriza, né, um risco mais aumentado para a doença cardiovascular, como também nos faz, né, abrir os olhos ali para uma resistência à insulina, porque a barriguinha está aumentada, então, né, você nem precisa fazer exame de sangue. Se você vê que a sua barriguinha, né, na fita métrica ali deu esses valores, para mulher acima de 88 e para homem acima de 102 centímetros, acima disso você provavelmente já tem uma resistência à insulina sendo instalada ali no teu corpo. Tá? Então, ela, né, uma das principais características, porque essa resistência à insulina faz acumular gordura na barriga. Então, muitas vezes, e é uma gordura, na verdade, difícil de perder. Né? Então, muitas vezes você vai na academia, você vai no treino, você faz o que tem que fazer, faz lá uma sessão de abdominal incansável ali e nada muda, né? Você tá indo, fazendo e nada, aquela barriguinha nada de diminuir. Isso é característica da resistência à insulina. Então, quanto mais alta estiver a sua resistência à insulina, mais difícil vai ser de perder essa gordura abdominal, essa gordura na barriga. Então, eu sugiro fortemente que você faça os exames,
meça a sua insulina para ver o quão alta. Porque, gente, como eu falei, o ideal é uma insulina abaixo de 8, o saudável, né? Uma pessoa saudável tem uma insulina abaixo de 8. E eu já vi pessoas com insulina em 49, em 50, em 30. É uma quantidade extremamente alta. O pâncreas está, assim, esgotado, extremamente esgotado, produzindo quantidades extremamente excessivas. E tem como melhorar isso? Com certeza tem, tá? Então, a partir do momento que você começa a diminuir essas células de gordura, você começa a perder peso, você vai baixando essa produção de insulina, você melhora a sua resistência à insulina. O teu corpo, ele fica menos resistente à insulina, então, muitas vezes, né, um pouquinho de insulina que você produz já é o suficiente para baixar a sua glicemia, tá? Então, uma coisa tem relação com a outra, tá? E com isso também, como eu expliquei, né, a insulina faz você acumular gordura. Então, baixando a insulina, você também começa a queimar a gordura. Porque o trabalho da insulina, gente, é armazenamento, né? O trabalho da insulina é armazenamento. É igual você economizando seu dinheirinho. Você está guardando o seu dinheirinho lá na poupança, né? Se você está guardando dinheirinho, é porque você quer juntar o seu dinheiro, né, para ter um montante ali. A insulina faz esse mesmo trabalho. Ela pega o carboidrato, se transforma em gordura a ponto de ter um estoque, né? Ela não vai fazer o trabalho inverso. Ela não vai pegar e tirar essa gordura se ela está armazenando. Então, se você está guardando dinheiro, você também não vai tirar da poupança. Você vai querer guardar cada vez mais. Então, não faz sentido você tirar o dinheiro da poupança. Então, é isso que a insulina faz. Ela guarda, ela não tira. Então, quanto mais alta tiver a insulina no seu sangue, maior o armazenamento de gordura também. Então, se está mais alto, é difícil você perder gordura. Se a insulina está alta, vai ser difícil você perder, porque o trabalho dela é guardar. Deu para entender? Então, quanto mais alta tiver a insulina, mais difícil será a perda de peso. Então, por isso que o primeiro passo é baixar essa insulina. E você que tem diabetes, junto com a obesidade, quando você baixa essa insulina, você se beneficia. Por quê? Diminuindo a gordura corporal, diminuindo a insulina, você começa a perder gordura, você começa a ter uma melhor sensibilidade à insulina. O seu corpo, o seu pâncreas tem um respiro, né? Ele começa a desafogar ali o trabalho, e com isso você vai conseguindo controlar a glicemia, porque a glicemia alta, ela é consequência disso tudo, né? Então, diabetes mal controlado, muitas vezes, é uma resistência à insulina alta. Gente, eu tenho um aluno, eu não sei nem se ele tá aqui, o Kaká, o Carlito. O Carlito, gente, ele é aluno dessa minha última turma, ele tá com um resultado tão incrível, porque em 20 dias de programa, né, ele baixou a insulina, a glicemia dele de 300 para 80, para 90, 80, tá? E com isso, ele conseguiu já perder uns 10 quilos, né? A meta dele é perder mais, mas ele já melhorou muito a sensibilidade do corpo dele à insulina. Então, o resultado, né, é esse, é você perder, você vai perdendo peso, você vai diminuindo a insulina, você vai reduzindo a sua glicemia e com isso você vai emagrecendo também. Então, uma coisa leva a outra porque eles estão extremamente ligados. A obesidade com o diabetes tipo 2 está muito ligado. Então, se você tem esses dois problemas de saúde, quando você consegue controlar pelo menos um, o outro vem de bônus. Controlando um, o outro vem de bônus também. Então, se você começa a perder peso, o controle da glicemia começa a acontecer. Se você começa a controlar a sua glicemia, a perda de peso também começa a acontecer. E é incrível a gente ver esse resultado. É uma coisa linda e maravilhosa. Eu adoro ver esses resultados porque é prova
é prova do que nós somos aquilo que nós comemos, principalmente aquilo que nós comemos. Tá? Você pode ser sedentário, você pode não praticar atividade física nenhuma. Se você cuidar da sua alimentação, você vai ver. Se você cuidar só da sua alimentação, você já vai ver grandes resultados em relação ao seu peso e ao seu a sua glicemia, ao seu diabetes. Então, assim, a gente tenta muitas vezes procurar atalhos para resolver esses dois problemas. A gente busca chá, a gente busca shake emagrecedor, né? Muitas pessoas buscam cinta, aquelas cintas, né, para modelar a barriga, enfim. Muitas pessoas se enganam, né, com esses atalhos. Porém, gente, o que vai fazer você ter uma grande perda de peso é a alimentação, é o que você coloca ali para dentro, né? E isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe hoje em dia. Quem que não sabe, né, que o açúcar não faz mal? Eu sei que em muitos casos de obesidade, o problema é muito maior, né? Há uma compulsão ali, há outros problemas psicológicos, né? Mas por isso que eu falo, a gente tem que procurar ajuda. Não adianta a gente ter um problema e ficar sofrendo com esse problema sem ter a resolução. A gente precisa, né, fazer uma forcinha ali e se empenhar para resolver esse problema, porque eu sei que não é fácil, mas também não é fácil viver com essas complicações, né, com as complicações da obesidade, com as complicações do diabetes. Então a gente precisa procurar uma forma de resolver isso daí, né? Porque, como eu falei, essa é uma relação muito direta entre o diabetes tipo 2 e obesidade. Como eu falei, a resistência à insulina acaba sendo a raiz desses dois problemas. Porém, muitas coisas começam a aparecer junto, né? Então, gordura no fígado. Gordura no fígado também é um problema junto aí do obeso e do diabetes tipo 2. Né? Fora outros problemas de você não se sentir bem, né, com o teu corpo, de você não conseguir ter uma vida com muita qualidade, porque há muitas limitações também, né, por conta do excesso de peso. Então, assim, se você tem obesidade e ainda não recebeu o diagnóstico do diabetes, converse com o seu médico para pedir exames mais profundos. Se você está com excesso de peso, está tentando emagrecer e ainda não viu resultado, está demorando para ver resultado, pede para o seu médico dosar a sua insulina para você ver, porque se essa insulina estiver alta, você não vai perder peso, tá? E não adianta, gente, tem que reduzir os alimentos que aumentam a produção de insulina, que é praticamente os açúcares e os carboidratos refinados, que é o que a grande maioria das pessoas hoje consome, né? Engraçado que hoje eu fiz um post aqui sobre os 3 alimentos que o diabético deve evitar. E um deles é o açúcar. Eu coloquei na foto, né, uma foto do açúcar cristal, do açúcar refinado, desculpa, uma foto do açúcar refinado, do açúcar demerara e do açúcar de coco. Ainda eu escrevi embaixo, né, etc. Ou seja, todos os açúcares. Aí, né, algumas pessoas perguntaram, mas o açúcar de coco, o açúcar mascavo, mas não pode nenhum açúcar, qual açúcar então que eu vou usar para adoçar? Gente, não se enganem, não se enganem. Hoje, essa é o principal alimento que faz as pessoas chegarem na obesidade e no diagnóstico do diabetes tipo 2. Quanto mais açúcar você usar, pior vai ser para a sua saúde. Eu sei que é gostosinho a gente adoçar um café, eu sei que é gostosinho a gente adoçar uma bebida, mas a gente precisa parar esse consumo, a gente precisa ter a consciência de que o excesso desse alimento está prejudicando a nossa saúde, né? Porque para você passar da quantidade de açúcar que você deveria consumir é muito fácil, né? O ideal não, né? O consumo de açúcar deveria ser somente uma colherzinha de sobremesa. E as pessoas consomem quantas colheres por dia de açúcar? Não o açúcar nessa questão dessa forma, né? Por exemplo, açúcar refinado, mas de todos os alimentos que contêm açúcar.
As pessoas hoje estão abusando do açúcar de uma forma extremamente alta. A partir do momento que você reduz, refrigerante então é açúcar líquido, né? Você bebe aquilo ali que não vê o quanto que você está ingerindo. E isso faz toda a situação piorar. Então, como eu falei, é uma bola de neve. Você consome esse excesso de calorias, você aumenta de peso, duplica, triplica, quadriplica suas células de gordura e com isso você gera inflamação para o seu corpo, faz acumular mais gordura e você vai criando uma resistência à insulina e essa resistência à insulina começa a atrair outros problemas de saúde, como diabetes tipo 2, gordura no fígado, triglicerídeos alto, colesterol alto, então vem assim, ó, um combo ali de problemas de saúde. E isso é uma doença praticamente nova, né? De uns anos para cá, se a gente for ver na década de 30, 40, né? Alguns anos atrás, não existiam pessoas obesas. Não existiam pessoas obesas do ponto que a gente tem hoje. Tinha, né, pessoas com excesso de peso, com sobrepeso, mas eram poucas. Hoje em dia, gente, os dados nos mostram que a obesidade já está em... A obesidade não, mas o sobrepeso já está em, acho que 52% aqui no nosso país. Ou seja, mais da metade da população do nosso país está com excesso de peso. Tá? A obesidade em si, ela é um índice um pouco menor, mas ainda assim é alto. Tá? Então, sobrepeso, que é o pontapé ali para chegar na obesidade, nós já passamos da metade da população. E o pior é que as nossas crianças e os nossos adolescentes, ou seja, a população mais nova, já está doente na sua primeira infância. Crianças de 7, 8 anos já com obesidade e diabetes tipo 2. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? E quando a gente vai avaliar, então, né, eu como nutricionista, principalmente, a gente faz essa avaliação. Eu não atendo crianças, mas já atendi, já trabalhei em projetos sociais. Quando a gente avalia o histórico aí dessa criança, a gente vê que, né, começou tudo errado. A introdução alimentar, a forma como ela foi apresentada aos alimentos, está tudo errado. Está tudo errado, já começa a oferecer açúcar, refrigerante, já pequenininho, né? Às vezes a criança não tem nenhum ano de idade, já é oferecido esses alimentos. Que não tem valor nutricional nenhum, que não tem nada de bom para uma criança que está em desenvolvimento. Você compromete o desenvolvimento dessa criança, desse ser. Né? Você deixa de oferecer nutrientes que vão ajudar no desenvolvimento cerebral, no tamanho, né, na estatura, enfim, tudo dessa criança. É um pecado que está acontecendo, tá? E a gente precisa falar disso, a gente precisa se alertar, porque talvez não tenha na sua casa um caso de obesidade ou de sobrepeso, mas você provavelmente conhece alguém. Seja até mesmo da sua família, um parente, um irmão, uma tia, um primo, alguém, né? Ou a vizinha que você é muito próxima, e a gente precisa conversar sobre isso. Eu sei que quando a gente fala de alimentação, muitas pessoas não querem ouvir. Algumas pessoas que são mais conscientes de que o açúcar não faz bem, né, tentam conversar com outra pessoa, às vezes a pessoa fecha a cara e não gosta de ouvir as dicas, né? Porque vai falar, esse chato aí, agora que ela tá fazendo dieta, né? Quer vir da lição de moral, não sei o que, não sei o que. Tem gente que eu sei como que é. Eu sei como que é. Mas a gente precisa falar. A gente precisa ter essa consciência. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes e estão levando as crianças e os adolescentes também. Tá? Então, a projeção, né, de pessoas com diabetes tipo 2 daqui a 20 anos é duplicar o número que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem um número X lá de diabéticos que eu não lembro de cabeça, diabéticos tipo 2, e daqui 20 anos a projeção é duplicar esse número.
E veja só, quem que vai ser diagnosticado com diabetes daqui 20 anos? Né? São as crianças de hoje. São os adolescentes de hoje. Porque um adolescente hoje de 15, 17, 18 anos, daqui 20 anos, vou pegar, né, uma pessoa com 17 anos, daqui 20 anos, ela vai ter 37 anos, né? E ela, né, vai acabar tendo um pouquinho antes. Então, aquela história de que diabetes tipo 2 é uma doença de pessoas mais velhas, isso está acabando. Porque cada vez mais as pessoas mais novas estão sendo diagnosticadas com diabetes tipo 2. Eu tenho muitos pacientes e muitos alunos, inclusive, que ali na sua faixa de 30 anos já receberam o diagnóstico de diabetes tipo 2. E a boa notícia, né, para isso é que tem reversão, tem solução. O diabetes tipo 2 ele é possível de reverter, ainda mais em pessoas assim novas, né, de 30, 40, né, pessoas abaixo de 50 anos, nossa, com certeza. Então, né, vamos avaliar aí todo o seu histórico. Né? Muitas vezes, né, a culpa, não, claro, não foi sua, né? Se te ensinaram errado, se te ensinaram a se alimentar de forma errada, a culpa não foi sua. Mas agora a responsabilidade sua é aprender o jeito certo. Tá? Porque se a gente continuar nessa alimentação errada, as coisas vão para o buraco. Onde que vai parar a nossa saúde? E não vai ter, gente, o sistema de saúde ele não vai aguentar mais. Quantos por cento das pessoas doentes? É como eu falei, mais de 50% da população hoje está com sobrepeso. E caminhando para a obesidade. E a obesidade é considerada uma doença. Né? Quando que a gente vai... Onde que a gente vai chegar? Onde? Eu sei de pessoas, gente, com 12 anos, uma criança de 10, 12 anos com diabetes tipo 2. É triste. É triste porque o que foi esses 10 anos da vida dessa criança? Como que foi a alimentação desses 10 anos? Lembrando que o diabetes tipo 2, ele começa a ser desenvolvido antes do diagnóstico, né? Pelo menos 8 ou 10 anos antes do diagnóstico. Então, se uma criança de 10 anos recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2 com 10 anos, ela começou a desenvolver esse diabetes lá, provavelmente com 1 aninho ou 2 aninhos de idade. Então, a carga de açúcar que ela já recebia com 1 aninho era muito grande. Eu sei, né, que é refrigerante, tem refrigerante demais, é salgadinho. Aí muitas pessoas falam, mas o pobre, né, a pessoa que é mais pobre não tem condições. Gente, muitas vezes não é condição, é informação. Muitas vezes não tem informação. Porque, assim, um pacote de bolacha, um litro de refrigerante não é barato. Não custa R$1. Uma garrafa de 2 litros, né? Claro que aquelas pequenininhas custam, né? 1, 2, nem tem mais de R$1, né? Mas acho que custa uns 2. Aquelas garrafinhas pequenininhas, mas garrafa grande não é barato, não. De refrigerante. Pode ser a marca mais barata que tenha no mercado. Não é barato. É o mesmo preço que comprar alguns ovos, é o mesmo preço que comprar alguns vegetais da época que não é tão caro. Né? É falta de informação. E é nosso dever também falar. O meu dever está aqui. Eu estou na internet aqui agora, com o poder da internet, espalhando essas informações. Agora, você que está me ouvindo, que você já tem esse conhecimento, essa informação, agora é responsabilidade sua também passar essa informação adiante. Né? A gente precisa multiplicar informações boas que vão ajudar, tá? Porque nós, como sociedade, nós pagamos impostos, né? E esses impostos vai para onde? Né? Vai para um monte de lugar, mas vai principalmente lá para o SUS, vai para a educação, vai para um monte de lugar, né? Mas o que eu quero dizer é que nosso dinheiro está indo para pagar, né?
para ajudar essas pessoas a se tratarem. E se a gente reduzir esse número de pessoas doentes através de informação, né, sobra mais dinheiro para outras coisas. Claro que daí não está no nosso alcance, né, a forma como é administrado esse dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que está ao nosso alcance espalhar a informação certa, que ajuda, né? Se a gente conhece alguém que está vendo que está fazendo errado, vamos aconselhar essa pessoa, mas de uma forma amigável, né? Ninguém gosta de receber ordens, falar, você está fazendo errado, apontar o dedo. Não é assim, né? A gente pode orientar, falar, olha, vem aqui, não sei o que, indicar, né? Indiquem aqui a minha página. Fala, olha, segue aquela moça, ela passa informação bacana e tal, porque a gente precisa, né? Nós, como sociedade, a gente precisa ajudar o próximo, sim, né? Não é cada um por si, não, né? Nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos. Aí, eu falei, né, da fita métrica, eu falei da circunferência abdominal, né? E tem uma outra medição que é bacana você fazer na sua casa, caso você esteja na dúvida ou até mesmo você passar para outras pessoas, que é a relação cintura-altura. Então, por exemplo, às vezes você mediu a sua circunferência abdominal e você viu que não deu 88 se você é mulher e não deu 102 se você é homem, por exemplo. Mas pode ser que você seja muito baixinho ou que você seja muito alto, por exemplo. Aí tem essa relação cintura e altura que é bacana. É uma medida muito boa da gente ver essa questão da resistência à insulina também. Então você mede a circunferência abdominal na linha do umbigo e divide pela sua altura. Se der maior que 0,5, aí é um forte indício de resistência à insulina, tá? Então, por exemplo, se você tem sobrepeso ou obesidade e você ainda não recebeu o diagnóstico do diabetes tipo 2, faça essa continha. É a circunferência abdominal dividida pela sua altura. Se der maior que 0,5, há um forte indício de resistência à insulina e eu recomendo muito que você faça algo pela sua saúde. Ó, o Cacá tá aqui, ó, ele falou que ele tá aqui, agora que eu vi sua mensagem, Cacá. Falei de você aqui porque é um exemplo e é muito bom a gente dar exemplos positivos de resultados. Né? É muito bom a gente motivar outras pessoas com resultados que acontecem, né? Resultados reais, de pessoas reais. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de poder ser uma pessoa que orienta, uma mentora, digamos assim, que conduz para o caminho. Mas o mérito todo é de quem faz, com certeza, porque não é fácil, não é uma mudança fácil. Eu tô falando, né, tudo isso aqui, mas eu sei das dificuldades de cada um. Cada um tem uma rotina, tem os afazeres, tem as suas questões psicológicas, suas crenças, né, a forma como você viveu todos esses anos. Às vezes é difícil a gente mudar os hábitos, mas é bom a gente dar um estímulo, é bom a gente mostrar resultados possíveis, né, de se alcançar, é bom a gente dar uma palavra de apoio. E é por isso que eu tô aqui, te dando esse apoio, esse incentivo para que você comece a fazer algo por você. Tá? A gente precisa diminuir essa estatística, gente. A gente não pode deixar essa curva aumentar. A gente viu não, nós estamos vivendo aqui uma situação de pandemia do coronavírus, que nós estamos vendo que essas situações, né, da live de hoje, a obesidade e o diabetes tipo 2, são fatores de risco para o coronavírus. Então veja que quanto mais doente está o teu corpo, mais doença é possível aparecer. Porque, gente, um corpo doente, ele não tem condições de combater um vírus, uma bactéria, não tem condições de combater outras doenças. Por isso que quem tem diabetes tipo 2 e obesidade é fator de risco para o coronavírus, é fator de risco para a gripe, é fator de risco para várias outras doenças, por conta de um organismo que está doente.
tá? Então, vamos abrir os olhos para isso e a nossa saúde. Porque aí a gente não sabe vai que daqui 2, 3 anos aparece uma outra questão. Deus me livre, né? Tomara que não, pelo amor de Deus. Mas a gente não sabe. Ninguém sabia, ninguém esperava uma situação como essa. Né? E a gente vai esperar o pior acontecer? A gente vai esperar o pior acontecer? Tá? Então a gente não precisa esperar o pior acontecer. É difícil mudar a alimentação? Eu acho que essa é uma das coisas que mais pega todo mundo, porque ninguém quer deixar o açúcar, ninguém quer deixar, ninguém quer reduzir o pãozinho, ninguém quer reduzir tal coisa. Mas a gente precisa aceitar, gente. É uma mudança que vai valer a pena. Não quer dizer que você nunca mais vai comer um doce, não quer dizer que você nunca mais vai comer um pão, mas a gente precisa ter a consciência para reduzir. A alimentação hoje ela está, olha, desculpe o termo, mas a alimentação hoje ela está um lixo. Um lixo. Alimentos, muitos alimentos sem valor nutricional nenhum. Muitos alimentos que não agregam em nada na nossa saúde, só faz a gente ficar doente, inflamado, doente, cheio de alergia. Quantas e quantos problemas de saúde têm surgido hoje em dia, né? Então, a intolerância à lactose, intolerância ao glúten, alergia alimentar, coisas que não existiam há tanto tempo atrás. Né? É por conta de tanta coisa ruim que estão colocando na nossa casa, no nosso carrinho de compras. A gente precisa, não só... Todo mundo sabe os alimentos que faz mal. Muita gente sabe os alimentos que faz mal e continua comprando, gastando dinheiro com isso. Tá? Então, vamos abrir os olhos, gente. Vamos cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Tá? Então, essa é a relação obesidade e diabetes. Diabetes tipo 2, tá? É uma relação muito direta. Bom, a live foi isso, ó, socorro aqui, não é fácil. Ó, é verdade, socorro, até o corpo acostumar, a gente vai sofrer um pouquinho, mas depois que acostumou, gente, muitas vezes nem falta você sente. Nem falta você sente. Ó, a Lucinete entrou. Então, gente, não é verdade? Às vezes a gente sofre pela mudança, né? Sofre muitas vezes no processo, mas depois que a gente vê o resultado, nossa, a gente fala, poxa vida, né? Valeu a pena. A Maria Helena tá aqui, não é? Ó, a Keila falou que ela conseguiu emagrecer 11 quilos, mas não consegui controlar a glicemia, mesmo tendo uma alimentação restrita. Então, Keila, a gente precisa, né, precisa avaliar aí o que realmente está sendo feito em relação a essa alimentação, se está tudo certinho ou não. E também essa resistência à insulina, muitas vezes a gente acha o quê? Que vai controlar a glicemia tão rapidamente assim, mas a gente esquece que quanto tempo demorou para você se tornar diabética? Não foi uma semana, não foi 2 meses. Né? Como eu falei, muitas vezes foram 8 anos antes de você receber o diagnóstico. E a gente quer resolver o problema, né, em um mês. A gente precisa ter paciência, tá? Porque um corpo doente, ele não ficou doente da noite para o dia. Ele foi desenvolvendo aquilo ali ao longo de muitos anos. E da mesma forma, para você curar isso daí, para você sanar esse problema, também precisa de tempo. E o nosso corpo ele precisa de tempo para se recuperar. Tempo e estímulo certo. Né? A gente precisa do estímulo certo. Então, alimentação, atividade física, tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente sempre ouviu. E paciência, né? Porque o resultado ele vai aparecer. Certo? Fez sentido para vocês, gente? Fez sentido? Um pouquinho, às vezes a gente tem ideia, né? A gente fica pensando, poxa, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que beber mais água, eu tenho que comer mais isso, eu tenho que comer menos aquilo, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que... Nanana. Na hora que você pensa tudo que precisa fazer, você desanima. Mas você não precisa fazer
tudo essas coisas amanhã. Não. Começa com uma mudança. Começa com uma mudança. Então, eu vou começar com água. Eu vou começar a prestar atenção na água que eu consumo. Eu preciso consumir 2 litros de água. Estou consumindo só 1. Vou tentar fazer isso por uma semana. E comece só com esse hábito. Foca só em uma coisa. Quando aquilo ali tiver, assim, bonzinho já, tiver acontecendo certinho na tua vida, tiver belezinha, você estiver fazendo sem sofrer, sem pensar, sabe? Vai automático. Aí você começa outro hábito, mudar outra coisa. Começa por uma coisa, um hábito. Eu não faço nada de atividade física. Faz 10 minutos por dia. 10 minutos. Você consegue 10 minutos do seu dia para fazer uma atividade física? Eu falei 10 minutos, eu não falei 1 hora. 10 minutos. Pula uma corda. Faz um pouco de agachamento. Faz uma flexão. Pega uma bicicleta, dá uma volta no quarteirão. Já é alguma coisa. Né? Às vezes a gente imagina o perfeito, né? Eu tenho que treinar todos os dias, 1 hora por dia, daí você já fala, não, mas eu não tenho 1 hora. Quando que eu vou treinar? Se eu saio de casa às 6 horas da manhã e volto 8 horas da noite, que hora que eu vou treinar, né? Mas quando a gente muda a visão, como eu falei, 10 minutos, você tem 10 minutos. Às vezes no seu horário de almoço, você tem 10 minutos. Né? Às vezes, algum horário aí, antes de você ir trabalhar, talvez você tenha 10 minutos. Né? Eu acho que também é questão de prioridade. A gente precisa priorizar o que é prioridade. A nossa saúde é prioridade. Certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero muito que eu tenha contribuído com 1% que seja aí com a saúde de vocês, com a motivação de vocês. Né? Hoje, feriado. Eu sei que muitas pessoas estão aí em casa, terminando de descansar desse feriadinho gostoso, né? E, gente, o ano tá acabando. O ano tá acabando. Você fez tudo que você queria ter feito esse ano? Você atingiu as suas metas? Você começou aquilo que você queria ter começado esse ano? Né? A gente precisa avaliar aí essas metas, como que foi. Você vai deixar para o ano que vem de novo? Beleza? É uma alerta aí, né? É um hello aí para vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha, eu respondo. Senão a gente já... O Alves de Castro que iniciou a musculação, isso aí, parabéns. Excelente. Socorro falou que o café hoje tem um sabor de café diferente. Gente, café sem açúcar, sem adoçar é vida. Que bom, gente. Fico feliz. Muito obrigada para vocês. Bom restinho de feriado. Boa noite, descansem e bora cuidar da nossa saúde, tá bom? Tchau, tchau para vocês.